Mateus capítulo 6. O mundo não é um palco. Quando fizerem o bem, tenham o cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação, tenho certeza. Eu os chamo atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude, com simplicidade e discrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. A oração deve ser simples. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote, apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai, e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Deste modo, nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém. 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 Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornarão santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie. Escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Uma vida de culto a Deus. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou, pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará a salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar 2 deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres.
Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencer vocês a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Mateus capítulo 7. Um guia simples de conduta. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: "Deixe-me limpar o seu rosto", quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do "sou mais santo que você", em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Autenticidade. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus. É difícil e requer dedicação total. Saber a senha correta, por exemplo, "Senhor, Senhor", não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Posso até ver a cena. No juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. "Senhor, nós pregamos a mensagem e expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus." Sabem o que vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco, fora daqui. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava,
em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Ele levou nossas doenças. Mateus capítulo 8. Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão, ainda soando nos ouvidos. De repente apareceu um leproso, que se ajoelhou diante de Jesus e pediu: Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse: Não diga nada a ninguém, apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus ordenada por Moisés, que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. Assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. Ah, não, protestou o capitão. Não quero que o senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado: vá, e ele vai a outro. Venha, e ele vem ao meu escravo: faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Este homem é o início de muitos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, para participar do banquete do reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Já os que cresceram na fé, mas nunca a tiveram de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Voltando-se para o capitão, Jesus ordenou: Vá. O que você acreditava que ia acontecer, aconteceu. Naquela hora, o criado dele ficou bom. Isso aconteceu na frente da casa de Pedro. E Jesus, ao entrar na casa, deparou com a sogra de Pedro, que estava de cama, ardendo em febre. Ele tocou a mão dela, e a febre se foi. A mulher levantou-se da cama e foi preparar o jantar para ele. Ao anoitecer, trouxeram a Jesus várias pessoas afligidas por demônios, e ele as livrou daquele tormento. Operou também cura física em vários doentes. Tudo isso cumpriu o conhecido sermão profético de Isaías. Ele levou nossas doenças, ele carregou nossas enfermidades. Compromisso com a vida, não com a morte. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Assim, foram para o outro lado do mar. À saída, um mestre religioso perguntou se podia ir com eles. Com o Senhor, irei para qualquer lugar, declarou ele. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Outro seguidor pediu: Mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias. Tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida, não com a morte. Siga-me, busque a vida. Então, ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação, e enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto, silêncio. Foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Os loucos e os porcos. Eles desembarcaram na terra dos Gadarenos e encontraram 2 loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios. Os 2 aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram: Qual é o motivo de ficares nos importunando?
Tu és o Filho de Deus. Ainda não é a hora de te manifestares. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus: já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos. Jesus concordou. Podem ir e saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam, e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Mateus capítulo 9. Quem precisa de médico? De volta ao barco, o mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mal saíram do barco, alguns homens que carregavam um paralítico numa maca se aproximaram e o puseram diante deles. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, eu perdoo os seus pecados. Mas alguns líderes religiosos cochicharam entre si: que blasfêmia! Conhecendo o pensamento deles, Jesus lhes perguntou: por que o cochicho? O que acham que é mais fácil dizer: eu perdoo os seus pecados, ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim o fez. A multidão ficou ao mesmo tempo atemorizada, maravilhada e satisfeita por constatar que Deus havia autorizado Jesus a realizar tal milagre no meio deles. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou: venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Jesus escutou a crítica e reagiu: quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Pensem no significado deste texto das Escrituras. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. A vinda do reino. Pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se e perguntaram: por que nós e os fariseus adotamos a disciplina do jejum, mas os teus seguidores não? Jesus respondeu: numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E continuou: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Apenas um toque. Assim que acabou de falar, um oficial local apareceu. Curvou-se educadamente e disse: minha filha acabou de morrer, mas, se o Senhor impuser as mãos sobre ela, tenho certeza de que ela viverá. Jesus foi com ele, e os discípulos o seguiram. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos, esgueirou-se por trás dele e tocou-lhe levemente a roupa. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos, esgueirou-se por trás dele e tocou-lhe levemente a roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. Entretanto, Jesus virou-se e a surpreendeu, mas logo a tranquilizou. Coragem, filha! Você se arriscou por causa de sua fé e agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada. O grupo chegou à casa do oficial e abriu caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Afastem-se, a menina não está morta. Assim que se livrou da multidão, ele entrou, pegou a mão da menina e a levantou. Viva! A notícia logo se espalhou e correu por toda a região. Depende da fé. No caminho de volta, Jesus foi seguido por 2 cegos que gritavam: Misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele entrou em casa e os cegos entraram com ele. Jesus perguntou:
Vocês realmente acreditam que sou capaz de curá-los? Eles responderam: Sim, mestre. Ele tocou os olhos deles e disse: Seja como vocês creem. E aconteceu. Eles passaram a enxergar. Mas Jesus advertiu-os com severidade: Não deixem ninguém saber como isto aconteceu. No entanto, mal saíram pela porta e começaram a contar a todos que encontraram sobre o ocorrido. Os dois ainda estavam saindo quando um homem acometido de mudez por causa de um espírito maligno foi trazido a Jesus, que expulsou o espírito atormentador. O homem desandou a falar como nunca. As pessoas aplaudiram. Nunca houve algo assim em Israel. Os fariseus saíram resmungando: Isso não passa de um truque. Ele provavelmente fez pacto com o diabo. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos. Mas tão poucos trabalhadores, ajoelhem-se e orem pedindo mais trabalhadores. Mateus capítulo 10. Os 12 trabalhadores. Assim que acabou de orar, a oração foi respondida. Jesus chamou 12 de seus seguidores e enviou-os a colher nos campos. Deu a eles a capacidade de expulsar espíritos malignos e dar carinhosa atenção aos sofredores. Esta é a lista dos 12 que ele enviou: Simão, também chamado Pedro, ou a Rocha; André, irmão dele; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão dele; Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão, o Zelote; Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 trabalhadores com esta responsabilidade. Para converter quem não crê, não comecem viajando para longe. Não tentem ser dramáticos, travando batalhas contra algum inimigo público. Procurem os perdidos, os que se sentem confusos aqui mesmo na vizinhança. Digam-lhes que o reino já está aqui. Levem saúde para os doentes, ressuscitem os mortos. Toquem os que são considerados imundos, expulsem demônios. Vocês são tratados com generosidade, por isso vivam generosamente. Não pensem que será preciso iniciar uma campanha para levantar fundos antes de começar. Não será necessário muito equipamento. Vocês são o equipamento. Tenham em mente que tudo de que precisam são 3 refeições por dia. Não carreguem muito peso na viagem. Quando entrarem numa cidade ou numa vila, não procurem nenhuma hospedagem de luxo. Consigam um lugar simples, onde haja pessoas simples. Não queiram mais do que isso. Quando baterem à porta de uma casa, sejam educados. Se forem bem recebidos, sejam gentis na conversa. Se não forem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Estejam certos de que no dia do juízo, eles irão lamentar o que fizeram, mas isso não será mais problema de vocês. Mantenham-se alerta. Eu os estou incumbindo de um trabalho perigoso. Vocês serão como ovelhas correndo no meio de um bando de lobos. Portanto, não chamem atenção para vocês. Sejam espertos como a serpente, mas inofensivos como as pombas. Não sejam ingênuos. Alguns irão contestar as motivações de vocês. Outros tentarão manchar sua reputação, só porque vocês creem em mim. Não fiquem deprimidos se forem levados perante as autoridades civis. Sem saber, eles fazem a vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as novas do reino. E não se preocupem com o discurso. As palavras certas serão ditas. O Espírito do Pai de vocês irá providenciá-las. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os faça sentir-se bem, eles irão se voltar contra vocês, até mesmo membros da família. Aqui está uma grande ironia: proclamar tanto amor e experimentar tanto ódio. Mas não desistam, não se deixem abater.
No final, valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes. Antes que se esgotem as opções, o Filho do Homem estará de volta. O aluno não ocupa uma posição mais elevada que a do professor. O empregado não ganha mais que o patrão. Portanto, deem-se por satisfeitos quando vocês, meus alunos, meus trabalhadores na colheita, receberem o mesmo tratamento que eu recebi. Se a mim, que sou o mestre, eles chamam demônio das moscas, o que os criados podem esperar? Não fiquem com medo. No tempo oportuno, tudo será manifesto, e todos irão saber como as coisas realmente são. Assim, não vacilem em torná-las públicas agora. Não se calem diante dos blefes e das ameaças de valentões, porque não há nada que eles possam fazer contra a alma de vocês. Mantenham-se tementes a Deus. Ele é quem sustenta em suas mãos a vida, corpo e alma de todos. A renúncia de si mesmo. Qual o preço de um pardal? Alguns trocados, não é mesmo? Pois Deus cuida deles mais que vocês cuidam. E a vocês, Ele dispensa tanta atenção que chega a contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Portanto, não fiquem intimidados com esta conversa assustadora. Vocês valem mais que 1 milhão de pardais. Defendam-me contra a opinião do mundo, e eu os defenderei na presença do meu Pai no céu. Mas não pensem que vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. Não pensem que vim tornar a vida de vocês agradável. Vim para promover cisões, rupturas entre pai e filho, filha e mãe, nora e sogra. Vim para romper agradáveis arranjos domésticos e libertar vocês para servir a Deus. Familiares bem-intencionados podem ser seus piores inimigos. Se me rejeitarem por preferirem o pai ou a mãe, vocês não me merecem. Se forem mais dedicados ao filho ou à filha que a mim, vocês não me merecem. Se não forem até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar. Mas e se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar-se e a mim também. Estamos intimamente comprometidos nessa colheita. Quem consentir no que vocês fazem, estará aceitando a mim, ou seja, aquele que enviou vocês. Qualquer um que aceita o que eu faço, aceita meu Pai, que me enviou. Acolher um mensageiro de Deus é tão bom quanto ser mensageiro de Deus. Aceitar a ajuda de alguém é tão bom quanto ajudar alguém. Convoquei vocês para um trabalho difícil, mas não desanimem. É melhor um começo humilde. Por exemplo, dar um copo de água a um sedento. O menor ato de dar ou receber faz de vocês aprendizes. Vocês nunca sairão perdendo. Somos um facilitador a serviço do reino, levando a palavra de Deus de forma clara e acessível para que mais vidas sejam transformadas. Se esta leitura edificou o seu coração, deixe seu like, comente amém e compartilhe para que outras pessoas também recebam essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando os próximos capítulos. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.